Esse trailer vendeu mais de 45 mil reais em uma única noite. E não foi uma única venda, foi uma venda recorrente. Esse meu cliente apresentou esse trailer para 1000 pessoas numa palestra. E quando as luzes acenderam, 400 compraram. Ou seja, 40% de conversão. Mas o que eu quero que você entenda não é o número, mas sim que eu não escrevi esse trailer. Mas antes eu escolhi primeiramente a música e deixei ela escrever o trailer. Pô, como assim? Eu já vou te explicar o que significa isso. E tem a ver com Christopher Nolan fazendo Interestelar com Hans Zimmer, que foi uma das 3 coisas que eu roubei para criar esse projeto. As outras 2 foi a Pixar e também um americano que nunca fez filme na sua vida. Então, bora abrir o projeto. Seja bem-vindo à nave Play One Cine. Então vem com a gente, entre pra tripulação. Deixe seu like, se inscreva no canal e embarque nessa missão. Sejam bem-vindos à nave Play One Cine e nessa missão eu vou te apresentar como é que eu fiz um trailer que vendeu mais de 45 mil reais recorrente em um único dia. E qual que vai ser o objetivo desse vídeo? Primeiramente, vai ser eu te mostrar como eu descubro o filme que já existe dentro da empresa. Depois, eu vou te apresentar a estrutura que faz um trailer vender e não só emocionar. E por fim, onde a IA entra e onde ela ainda não chega. Falando um pouco sobre o cliente, ele se chama Daquila IA e o produto era um aplicativo de inteligência artificial para que os usuários entendessem um pouco mais do ecossistema da empresa. Só que ele tinha um problema, tá? Ele precisava lançar a sua IA no mercado que ninguém conhecia. Depois, ele também precisava impactar o público com um vídeo cinematográfico e, obviamente, gerar vendas. E para isso, a gente fez, antes de tudo, uma call de onboard, onde eu entendi profundamente sobre o produto deles, o ICP e o resultado que eles estavam esperando. E já vai a primeira dica. Cara, aqui é muito importante você selecionar as melhores perguntas para entrevistar esse cliente e mapear a empresa para que você consiga desenhar na sua mente como será esse trailer. E eu tenho as perguntas aqui, eu vou disponibilizar também abaixo. Depois eu vou mostrar como é que você vai acessar essas perguntas também, que vai ser muito importante para tu que quer criar um trailer cinematográfico. Depois de entender profundamente o produto, o ICP e o resultado que eles estavam esperando, eu fui para o roteiro. E o roteiro, para mim, é igual a música mais referência. Eu nunca começo um roteiro ou um storyboard, ou seja lá o que for, sem antes pesquisar referências e ouvir músicas. Porque músicas começam a me dar várias ideias e... eu ia falar insights, mas não é bem insights, mas... ideias de como pode ser o trailer, de como vai ser o tom. E aí que entra o Christopher Nolan e esse carinha do lado aqui, que caso você não conheça, é o Edgar Wright. Ele dirigiu um dos melhores filmes de ação e comédia dos últimos tempos, como Baby Drive, Scott Pilgrim, Contra o Mundo, ele fez também o Running Man. Cara, são excelentes filmes e você vai ver que a edição dele é impecável. E o Nolan tem muito disso, sobre time, sobre a edição, a música. O cara, ele é um maestro na direção. E o que esses dois caras têm em comum? Vamos lá. Antes deles iniciarem, colocarem a mão às vezes no roteiro ou na direção, eles se envolvem muito com a parte musical. Então, por exemplo, o Christopher Nolan, antes dele dirigir começar ali a produção do Interestelar, ele pediu pro Hans Zimmer
escrever, compor a música que hoje ficou famosa pra caramba, do Interestelar. E uma curiosidade é que o filme se passa no espaço, mas ele falou pro Hans Zimmer que a história era sobre um pai e uma filha, um pai e um filho, alguma coisa assim. E o Hans Zimmer compôs toda aquela orquestra, né, aquela música sentimental. E quando ele apresenta pro Nolan, o Nolan fala, cara, é isso aí, tá aprovado. Só que o filme é do espaço. E daí o Hans Zimmer ficou tipo, o quê? Cara, eu vou refazer, não tem nada a ver isso daqui. Daí o Nolan fala, cara, mas exatamente é isso que eu queria. Agora eu tenho o tom do filme. E se você pegar um Interestelar, não é um filme sobre o espaço, é um filme sobre a relação do pai com a filha. Então, cara, é genial você começar antes com a trilha sonora e depois partir pro roteiro. Você já vai ter um norte muito mais preciso. E o Edgar Wright também já deu entrevistas sobre isso, falando que antes de escrever o Baby Drive, ele selecionou todas as músicas antes, para depois criar o roteiro. Inclusive o Tarantino também falou alguma coisa parecida, que é muito importante você saber escolher a música, porque isso vai ditar o tom do seu filme. Tanto é que todos os filmes do Tarantino tem uma playlist, tipo, absurda. Então, feito isso, cara, escolhendo a música, depois eu fiz uma breve descrição das cenas e eu usei a inteligência artificial para gerar as narrações. Ou seja, a gente utilizou o Artlist, que depois eu vou mostrar com mais detalhes como é que eu utilizei ele. Daí você deve estar se perguntando, Felipe, mas como é que você apresentou isso para o cliente? Você apresentou só a música e depois você mandou o roteiro escrito? E não... Cara, para você apresentar de uma maneira bem impactante para o seu cliente, você precisa apresentar, antes de tudo, um storyboard, que é onde eu pego muita ideia não só da Pixar, né, mas de todos os filmes, basicamente, eles utilizam o storyboard, que é fazer os quadrinhos, né, os famosos quadrinhos, antes de você gastar dinheiro com efeitos especiais e tudo mais. Então, eu selecionei aqui Os Incríveis porque ficou muito marcante na minha infância quando eu assisti Os Incríveis, e o bônus do DVD tinha lá o storyboard e também um animatic de como iriam ficar as cenas antes deles partirem para animação 3D, antes de partirem para os efeitos especiais. Então isso daí foi um processo muito importante nesse projeto, ok? Então a gente apresentou um PDF com o storyboard, e o legal do storyboard é que a gente já fez com as cenas utilizando inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui a gente começou com uma cena do Tony Stark como referência, onde o Stark bate palma e a inteligência artificial dele, o Jarvis, inicia e começa a falar com ele. Então a gente queria trazer essa linguagem também para o trailer, onde o presidente da empresa, ele batia a palma e a inteligência artificial surgia. Bom dia, presidente Urandir. Compilação de dados concluída. Os 50 anos em um já começou. Você está preparado? Com a Dáquila IA, você tem acesso a todos os conhecimentos de Dáquila Pesquisas, na palma da sua mão. Então a gente trouxe aqui esses primeiros takes que foram feitos com IA, tá? Com um chat GPT que já eu vou mostrar. E também a gente fez aí alguns takes do aplicativo, como é que seriam essa interface. Então, dos botões, ele mandando mensagem pelo WhatsApp, como é que funciona os documentos por dentro, todo o ecossistema, o que tinha dentro da IA. Então, tudo isso foi importante para a gente inserir já no storyboard e apresentar para o cliente. Cara, eu imagino isso quando apresentar o aplicativo, vai tocar essa parte da música, tudo isso em reunião, tá? Eu sempre apresento em reunião esse storyboard,
e também vou aprovando com ele a narração escrita, tá? Tá, beleza, mas no meu vídeo, no meu trailer, como é que eu vou saber onde é que eu coloco o produto, onde eu coloco a história da empresa? Quando é que eu posso mostrar o preço dentro do trailer? Quando é que eu posso falar para as pessoas, comprem aqui? E aí que você precisa conhecer um carinha que nunca fez um filme na vida, mas manja muito de storytelling. E ele criou um funil de vendas. Ele ficou famoso por ensinar milhares e milhares de pessoas a fazerem lançamento de produtos online. Esse cara é o Russell Brunson, para você que já manja do marketing digital, conhece. Esse cara é especialista em funis de venda e marketing digital. E no livro Traffic Secrets, que é a bíblia do tráfego online, né, para clientes online, ele fala sobre os 3 pilares de um bom vídeo, que é hook, story e solução. Perdão, hook, story e offer, que nada mais é que um gancho, né, o hook, apresentando uma dor, um desejo, store, a história do produto, já engatando uma solução, e depois a oferta, um CTA para um pitch. E se você analisar isso, cara, não é só para produto físico ou curso, ou vamos colocar aí, sei lá, um SaaS, qualquer coisa que seja. Tudo, todos os vídeos, todos os filmes. Cara, vídeo do MrBeast tem essa pegada. Inclusive, a dona Marvel vem utilizando muito isso em todos os trailers. Se você pegar o primeiro trailer de Homem de Ferro 1 até os últimos, até mesmo da DC, todos eles possuem essa mesma estratégia, que é o hook. Ou seja, eles começam ali com uma dor, uma história tipo de sofrimento. Depois eles vêm com uma história, tipo, no caso aqui a equipe dos Vingadores se reunindo para enfrentar o Thanos. E depois vem o pitch para você comprar o ingresso e aguardar aí a estreia. Se fosse resumir, o Hulk seria tipo eu te perguntando se você tá com sede. A história seria tipo eu falando, cara, eu tô aqui com 10 garrafas de água que eu tô vendendo. E a oferta seria, são 10 reais. Quer comprar? Esse cliente foi muito bacana porque a gente fez 2 trailers, tá? Esse primeiro trailer aqui foi o que vendeu os 45k. E depois a gente fez mais um trailer para fortalecer o brand da marca, que eu já vou mostrar aqui como é que foi. Então, por exemplo, no trailer 1, que era mais focado em vendas, a gente focou bastante no começo ali na dor, que no caso era as pessoas do ecossistema da empresa não tinham acesso com facilidade às informações que elas queriam. Depois a gente veio com uma solução, que é a inteligência artificial, ela facilitou o acesso dessas informações. E depois a gente veio com um pitch. No final do trailer apresentamos ali o preço desse aplicativo, que no caso aqui estava na moeda deles. E o trailer de encerramento, que era um trailer de brand, nós começamos aqui com um desejo, né? Vamos colocar assim, porque era o presidente da empresa utilizando a inteligência artificial como Tony Stark. Então meio que desperta uma coisa tipo, mano, eu quero ser esse cara aí. E a gente também trouxe um pouco da história. Só que aqui apresentando bem mais por dentro desse aplicativo, com o uso de... Já eu vou explicar, tipo assim, ficou muito da hora. Mas tem cenas ali dentro do aplicativo com 3D e tudo mais. E no final a gente faz um pitch pra galera participar desse movimento. Então perceba que são, aqui no caso, né, são 3 trailers para objetivos diferentes, entende? Daí beleza, Felipe, mas e a IA? E eu te digo, calma, antes da IA chegar, a gente teve que ainda mexer muito manualmente no 3D, porque a qualidade que eu queria, a IA ainda não chegava com consistência no resultado que eu queria. Então, nós fomos pelos métodos tradicionais ainda de modelagem 3D, texturização, animação,
Depois a gente aprimorou algumas etapas com inteligência artificial, que no caso a narração, como eu já disse, a gente utilizou o Artlist e também o Eleven Labs, que para mim são os melhores assim de narração. E também a gente utilizou muito o Magnific, que antes era o FreePic, e o ChatGPT para criação de imagens, tá? Então no caso a gente criava as imagens no ChatGPT, depois mandava para o Magnific, que eu já vou mostrar agora. Por exemplo, aqui é onde a gente colocou o presidente deles e nós queríamos colocar uma imagem meio Tony Stark, onde esse presidente estivesse utilizando inteligência artificial. E o que eu quero que vocês prestem atenção é que o prompt não é nada demais. Por exemplo, aqui eu narrando pro ChatGPT o que eu queria. Então eu falei, cara, eu vou querer que você gere uma imagem cinematográfica, impactante e muito bem feita. Daí eu falei pra ele que eu tô mandando algumas imagens de exemplo. E basicamente eu quero que você crie e deixe a câmera na frente do Urandir, que é o cara aqui. Esse é o cara principal. A câmera tá mostrando ele muito de lado, eu quero que você mostre ele de frente, o cenário não pode mudar. Aqui no caso a gente alimentou ele com muitas imagens, inclusive essas aqui a gente até fez com o chat mesmo. E aqui a gente mandou as imagens do Google aqui para alimentar a IA. E daí no final ele já gerou essa daqui, ficou bem bacana. Pô, aqui tem outro exemplo. Eu também coloco essa imagem, só que daí eu quero que ele fique um pouquinho mais jovem. Só que esse daqui eu acho que não funcionou. Ficou bem bacana, só que ele ainda não tá jovem. Daí no final ele deixa um pouquinho mais jovem, ó. Então, resumidamente, aqui eu fui alimentando com o chat mesmo. E por que eu falo de usar o chat hoje, né? Pode ser que mude, porque a gente tá em agosto de 2026. Mas hoje ele é o melhor em geração de imagem. A qualidade e criação ali de realismo ficou insano. Inclusive a imagem do logotipo a gente gerou com o ChatGPT, né? No caso que a gente gerou aqui um logotipo em 3D realista, utilizando o mesmo prompt. Tipo assim, mesmo prompt. Aí eu falando, tipo, cara, eu quero esse logo aqui em 3D, com efeito metálico, bem Hollywood. E daí a gente lançava para o Seedance. No caso, o Seedance dentro do Magnific. E aqui no Magnific, o prompt que a gente usava era bem básico também, tipo assim, ó. Por exemplo, uma animação desse logotipo, como é que ficou o prompt? Câmera zoom out lento, suave, logo imóvel, centralizado no centro, vídeo cinematográfico, fundo preto, sem variações, sem erros, perfeito, sem movimento intenso, perfeição, épico. Basicamente, tipo, não erre. E olha só o que ele gerou. Cara, ficou bem bacana. O único ponto é que o Seedance, ele pega muito crédito, ele vai gastar aí uns 3k de crédito, tá? E, por exemplo, nesse plano do FreePic que a gente usava, a gente gastava R$183 para 45 mil créditos. Então, tipo assim, você é meio arriscado, mas para esse projeto valeu muito. Assim, o investimento na produção foi alto. E o retorno também que o cliente teve foi muito alto, então valeu muito a pena. E aqui tem outras gerações também, a gente fez cena do cara utilizando inteligência artificial, todas elas no mesmo processo, ChatGPT e depois o Seedance. Um outro vídeo eu posso estar mostrando com mais detalhes aqui. Comentem abaixo se vocês querem um pouco mais de detalhes sobre essa área de ferramentas, ok? Mas voltando aqui, tá? Sobre inteligência artificial, foi basicamente isso. Falando aqui no slide é bonito, mas tem muito teste, é muita imagem gerada, muito
vídeo, muito teste nos prompts também. Como eu disse, uma hora fica ruim, depois você manda um outro áudio, vai sempre refinando aí. Trailer finalizado, falando um pouco das métricas e como é que foi a apresentação, tá? Esse cliente apresentou esse trailer para 1.000 pessoas numa palestra. Foi a primeira palestra que ele fez, inclusive, ele tinha muita vergonha de falar em público, só que ele falou que o trailer ajudou muito a ele ter essa confiança para falar em público. E de 1.000 pessoas, 40% compraram, ou seja, 400 clientes, um ticket aí de R$117 aproximadamente, no total aí de 46.800 reais vendidos em uma única noite recorrente. Detalhe, eu vou deixar aqui o arquivo dessa missão disponível para download. O link vai estar abaixo, onde eu vou disponibilizar alguns prompts também, esse PDF, esse passo a passo para que você tenha e consiga criar trailers cinematográficos. E eu vou ficando por aqui, galera. Bora salvar as marcas com o cinema. Tamo junto, é nóis. Valeu! Se conectou com essa missão, seja bem-vindo à nave Play One Cine, dirigida por Felipe Alves, e essa jornada começa aqui. Nosso destino é Hollywood, nosso sonho é fazer cinema. Até lá vamos cruzar o universo.